Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do podcast Respirar Melhor é Viver Melhor. E hoje nós temos aqui uma presença muito legal que eu conheci há pouco tempo, mas gostei muito, que é a fonoaudióloga Aline Cabral. E eu vou deixar ela se apresentar, né, que ela vai falar melhor dela do que eu. E vou pedir também para você começar a emendar logo e dizer como foi a sua trajetória nesse mundo aí da voz? Tudo bem, Ernesto? Obrigada pelo convite. Estou muito honrada de estar aqui. Bem, eu sou fonoaudióloga, especialista em voz, cantada e falada. E, na verdade, antes da fonoaudiologia, eu comecei como cantora e tive trabalhos profissionais, dois grupos vocais que eu fiz parte, a gente teve shows e etc., gravações, CDs e Quais tal. foram os grupos? Mighty Two Hã. e Be Happy. Um é quinteto vocal e o outro quarteto vocal. E depois eu comecei a dublar também cantando. Dublei durante uns 12, 13 anos, mais ou menos, né? Aí dublei para Disney, para DreamWorks, para Fox. Dublava cantando, né? As Sim, canções, né? Em naqueles português. desenhos lá que Aqueles você desenhos, é. sei, sei. Aquela época que tinha muita canção, assim, mais Uhum. canções do que hoje em dia, né? E nesse. E Fala aí para. qual foi a voz de quem que você fez? Na verdade, eu Fiquei fazia curioso. mais parte do Hum. coro, Ah, tá. mas eu cheguei a fazer pequenos personagens. Eu fiz a Margarida, a namoradinha do Pato Do Pato Donald. Donald, é. Tinha alguns trabalhos que não eram só para cinema, Hum. que era também para TV, para, né, programas, assim, séries. Então, pequenos personagens, assim. Mas eu fiz coros para filmes bem conhecidos, tipo Rei Leão, Toy Story, Mulan, Hércules, Príncipe do Egito, ai, É, Pequena Sereia. Aquela é. época bem rica, assim, foi É. muito legal. Foi uma época maravilhosa. Você fazia o É, coro do Hakuna Matata? sim, Ah, eu sim, adoro aquela, maravilhoso, é, maravilhoso. Uma época muito legal, musicalmente muito rica. verdade. E, paralelamente a isso, eu já dava aula de canto. Antes mesmo de sair de casa, né, dos meus pais e ir para minha casa, né, eu já dava aula de canto. Então eu tinha essa curiosidade de entender, de o que eu, como eu sentia e começar a passar para os alunos e tal, enfim. Sempre estudei piano, piano clássico. Na época, não tinha muito uma formalidade para a música popular. Bom, enfim, aí eu fui, com a minha intuição, com o que eu tinha, de aprendizado, eu fiz aula de canto há muito tempo, eu continuei fazendo e mantive assim. Num determinado momento, e o mais curioso, assim, eu estava no auge da minha vida, dublando a beça, estava cantando a beça, estava ensaiando, tudo ótimo. Mas alguma inquietação eu tinha dentro de mim, Hum. que era, como eu já tinha esse contato de ensinar a voz, eu comecei a ter uma necessidade, uma vontade, né, de, hã, de entender a voz por um viés mais científico, de entender mais um pouco sobre a voz para poder ter mais segurança para Sim, deixar de orientar. ser intuitivo e ser mais, Exatamente. Sem entendi, abandonar a intuição, mas ser tendo mais uma analítico, saber o que você saber validando, né? teoricamente, sim, Exatamente. Então, entendi. aí surgiu. Minha mãe viu uma reportagem na época da fonoaudiologia, achei interessante, enfim, fiz a fonoaudiologia, entrei na faculdade, já era mãe, porque a fonoaudiologia foi minha segunda, terceira profissão, que eu cantava, dublava, depois eu fui para a fonoaudiologia. Hum. Fiz pós em voz. Na pandemia fiz uma segunda pós, onde eu fiz também coach vocal, que tem um viés um pouquinho diferente também. E assim foi a minha Coach trajetória. vocal é você treinar as pessoas
cantarem ou falarem? É isso? Mas é porque é uma percepção um pouco mais, digamos assim, do pano de fundo, o pano de fundo da voz, né, de você ter um olhar um pouco mais holístico, talvez, assim, Você ter vai um ter que me explicar o que que é pano de fundo da voz, o cara. pano de fundo que eu digo assim, porque não é só a voz mecanicamente, fisiologicamente, Hum. mas assim, o pano de fundo, O nem sei se eu sentimento, dei você uma diz? boa, se esse termo pano de fundo seria interessante falar, Hum. mas a pessoa, O tá? sentimento que você está falando. Não só, Não só. Tá. a cabeça, é, essa parte assim, de todas as, que ligadas às emoções, mas que travam a respiração, que travam Sim. a articulação, que travam várias coisas que são engrenagens para a voz funcionar. Uhum. São engrenagens para a gente se comunicar, ou para cantar, enfim, para usar a voz de forma plena, saudável, satisfatória, confortável, etc. Então, o coach vocal ele foi um plus ali. Eu fiz uma atualização, né, durante a pandemia e isso, quer dizer, eu gosto demais de trabalhar com a voz, então eu tenho é uma trajetória que ela foi se construindo por si mesma, assim, Foi claro, fluindo, né? pela intuição de querer eu estava ali no auge, mas eu queria você quer ver uma coisa, um fato interessante? Eu me lembro da gente dublando, e eu estava com atlas de anatomia atlas de anatomia dentro do Hum, estúdio. No hum, intervalo das gravações, eu estudava. hum. Quando eu olho para trás, eu não acredito que eu dei conta eu dei conta disso tudo, sabe. É uma coisa que te move ali no momento e você olha para trás e sente orgulho, eu sinto orgulho dessa trajetória, bastante, É, sabe. mas é É bacana mesmo. bem bacana. Claro. E vou te fazer abordar uma outra coisa aqui. Eu queria que você falasse para a gente um pouco, né, o que que é a voz como um veículo de comunicação? Como é isso? Você já deu uma pincelada aí, mas eu queria que Sim. você desse uma aprofundada. Como é a voz como veículo de comunicação? Na verdade, existem inúmeras formas da gente se comunicar, né. Existem várias maneiras da gente se comunicar. eh, Através da pintura, da escrita, inúmeras. Sim. Não é só através da voz, Tá, né? deixa eu te interromper, sem querer te interromper, mas Aham, já te interrompendo, claro. né? Tem um pensamento aí geral que, na realidade, você comunica muito mais com o seu corpo, com a sua postura corporal, do que propriamente com a voz, né? É, Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. com Qual é certeza, o seu olhar sobre isso? claro. Então, tem todo esse tipo de comunicação, mas a voz ela tem uma é muito sofisticado a forma como você chega no outro através da voz. Né, e a voz ela carrega porque, assim, eu estou tentando, explicar de uma maneira mais clara, porque imagina o dublador, por exemplo, ele não está sendo visto, o locutor, ele não está sendo visto, e vários, né, está usando a voz, várias profissões, mas não está sendo visto. O ator, ele é visto. O Sim, cantor pode ser visto no palco também. Então, são muitas, frentes, na verdade, né, de possibilidades quando você utiliza a sua voz. Mas eu acho que, assim, é um grau de sofisticação enorme, né, como eu estava dizendo. A maneira como você se comunica, quando você leva a voz, você pode variar a velocidade, você pode variar intensidade, ritmo, não sei se eu já falei o colorido, entonação da voz, você tem a tua respiração, como você utiliza o apoio, como você, enfim, você tem uma variedade, você tem um catálogo de possibilidades de como utilizar a voz, né. A questão da comunicação não verbal, que é essa parte mesmo como você estava dizendo,
Existe uma pesquisa, olha, muito, muito, muito antiga, que diz o seguinte, que quando você chega numa plateia para falar, a pessoa primeiro te escaneia, né, inteiro. A roupa, o teu Postura. cabelo, postura, tudo. Ela dá uma escaneada. Depois ela começa a prestar atenção no teu tom de voz. Aí ela entra, é como se fosse uma camada um pouco mais profunda. Profunda. Começa a ver o teu tom de voz, como é que você lida com a questão da voz. E aí ela mergulha no conteúdo. Por isso que se fala tanto desse aquecimento, do quebra-gelo, Uhum. né? Que eu acho tem que tomar muito cuidado com essas coisas para não ficar aquela coisa muito receita de bolo. Mas é bem verdade que quebrar o gelo deixa a pessoa, neutraliza essas camadas e aí você entra no conteúdo, a pessoa relaxa, porque ela já te escaneou, né? A tua comunicação ali não verbal, ela já É. deu aquela escaneada, ela já entendeu o teu tom de voz, já sintonizou, já está ali na frequência ali, e aí ela cai no teu conteúdo. Então ela se aprofunda ali e relaxa. Essa proporção, mais ou menos, tá? Eu não me lembro da proporção certinha, mas só para você ter noção, 50 e tal por cento foca muito na comunicação não verbal, 30 e poucos por cento no tom de voz e 7% no conteúdo. Assim, o primeiro impacto. Esse dado que eu tinha também, que o conteúdo é insignificante em relação Num primeiro no momento, primeiro né? momento, claro, lógico. Aham. Que ninguém, ninguém vive só de primeiro momento, né? Você Claro. faz aquilo. Por isso que te diz, só tem uma chance de fazer uma primeira impressão, né? Já fez, já está feito, não tem como mudar. Mas, É. mas o conteúdo, com o tempo, você vai apresentando o teu conteúdo. Mas no início é muito pouco. O que Isso você é falou, interessante, mas também como tudo, né? É uma pesquisa desse primeiro impacto. sim, Mas eu não acredito muito em algo assim engessado, ao ponto de você, de repente, por algum motivo, você começa muito nervoso e não entrega direito ali, e de repente você consegue, com a habilidade, se acalmando, você consegue reverter. reverter, entendeu? Uhum, Mas é uma pesquisa interessante de ver assim, qual é você senta na plateia, qual é a primeira coisa que você vê? uhum, Só por isso, acho uhum. que pelo lado do público, né? Agora, como você se comporta, eu acho que consegue neutralizar isso aí e entregar o conteúdo, né? É, legal. Uma outra coisa que eu queria saber de você é que como que o canto, né, como o teu trabalho com canto se encaixa na terapia fonoaudiológica? Como é que você usa isso? Como é que funciona? Você sabe que quando eu cantava, dublava, eu precisei de fono. Hum. Doutora Por, Ruth Bompê, por quê? maravilhosa. Mas por quê? Porque eu estava com uma sobrecarga de trabalho Hum. muito grande Tava e forçando? não é forçando, é uma sobrecarga. De repente você está cansado, aí acaba forçando um pouco, sem pensar, né? Mas não forçando por falta de técnica, mas é sobrecarga. E Uhum. talvez precisando de um suporte maior, né? E busquei, acabei caindo nela, que me foi super indicada, uma fonoaudióloga incrível, maravilhosa. E ela me acompanhou, assim, durante um tempo. Ótimo. Determinado momento, quando eu tive aquela intuição de fazer a fono, eu liguei, isso passou 6, 7 anos, sei lá, liguei para ela, falei: "Você lembra de mim?" Aí ela falou: "Lembro". Aí eu quis saber com ela, assim, como era a profissão de fono, como é que ela se sentia e tal. Fiquei 10 minutos com ela no telefone para entender se aquilo dali era uma coisa, que ela conhecia um pouco da minha vida, né, e tal. Aí ela me deu uma força e tudo. E, eu entrei dentro da fonoaudiologia, e perguntava, assim, de vez em quando eu falava com ela, eu perguntava: "Ruth, como é que eu vou fazer uma interseção, tornar híbrido essa minha expertise
como cantora, professora de canto e tal, e a fonoaudiologia. E eu me lembro muito dela, eu acho que até eu cheguei a falar com ela um pouco mais para o final, depois que eu me formei, assim, eu conversava com ela, que tem aquela aflição, né, de querer resolver É, e não entender que isso vai se resolver. E ela falou assim: vai tocando que uma hora você vai conseguir saber. entender onde você vai, como é que você vai trabalhar essas duas coisas, amalgamar isso aí e tal. E realmente eh, isso foi acontecendo, Ernesto, sabe? Foi acontecendo de uma forma bastante natural. E acho que a segurança ela vem depois, né? Ela vai vindo depois, você vendo que você faz um trabalho bacana, que tem um fundamento, que tem uma experiência. Uhum. Então, eu acho que assim, como você me perguntou, como que o canto vai para a fonoaudiologia, né? Sim. Eu atendo vozes cantadas, né? Voz cantada e voz falada. Então, o cantor vem também, assim como eu fui para a Ruth, vem com problemas de voz. Tá, E as, sem querer te interromper, já te claro, interromper de novo. Qual é a diferença de voz cantada para voz falada? tá. Termina o que você estava falando, depois você me Não, tudo fala. bem. Assim, então, eu atendo voz falada, atores, Sim, dubladores que falam, o orador, o palestrante, o professor, tudo isso é voz falada. Tudo isso eu diria que é voz profissional. O dublador, cantor, ator, eu coloco também dentro de uma categoria da voz artística, hum, né? Mas, de qualquer maneira, ou você fala, ou você canta, ou faz os dois também, sim. com certeza, né? Então, eu atendia os cantores também. E eu comecei a entender que essa minha bagagem de canto, ela poderia entrar dentro da terapia de voz, seja falada ou cantada. Eu dou sempre uma pincelada, eu dou sempre um pitaquinho do canto ali, quando eu sinto que tem a ver. Nem sempre, né? Sempre, todas as Sempre. pessoas, não. Depende da personalidade, da procura, da busca da pessoa, mas sempre eu dou um jeitinho de jogar um pouco do canto, porque eu acho que torna a coisa mais lúdica e mais fácil a adesão, porque fazer série de fonoaudiologia, a pessoa estudar em casa, é chato pra caramba. É que nem a fisioterapia, né? É, Quebra um verdade. membro, aí tem que ficar. É muito chato. É necessário, a pessoa entende que é necessário, mas não vai dizer, ai, que delícia, agora eu vou fazer minha sessão de fono. Não tem, não existe isso. É que nem Pesso- eu, dentista. Ninguém fala Ai, que que delícia, eu vou ao maravilha, vou fazer meu dentista. canal, né? Vou É, fazer, vou, eu né? sei bem No como é que é máximo, eu acho isso. uma delícia fazer a limpeza de dente, aí é bacana, mas o É, resto, né? Então é isso, quer dizer, dentro do possível, eu sempre coloco a música, né? Dentro da minha possibilidade, eu sempre coloco um pouco de música, de canto, de melodia ali. Então, assim, por exemplo, um executivo né, que queira trabalhar alguma questão de voz, está sentindo que a voz não está bem, ou que a pronúncia, a articulação, seja o que for. Eu não vou abrir o piano e começar a fazer canto com ele, a não ser que ele que que ele aí fala: "Ah, não, meu hobby é tocar violão e cantar". Bom, então estamos falando a mesma língua, aí sim. então, assim, não tem receita de bolo. Eu nem sei trabalhar com receita de bolo, assim, é Uhum. tudo muito é muito intuitivo, como eu, né, falei muito essa palavra, porque é mesmo. Porque é mesmo. Respeitando as coisas que eu aprendi, obviamente, mas muito intuitivo. E aí eu vou tentando tornar a coisa um pouco mais fácil a adesão aos exercícios, porque o tratamento, né, ele depende muito do aluno, paciente, do cliente, no sentido de fazer os exercícios, né, para poder Isso fazer é, uma manutenção. Não adianta estar ali comigo 45 minutos, uma hora por semana só. Quer dizer, tem uma parte que adianta, porque como eu converso muito,
Eu acho que tem um lado muito legal também, que é a pessoa começar a observar, a se observar. Isso é o que eu mais Toma gosto. consciência, né? É, Quando a pessoa começa. despertar essa Exatamente. consciência. E então, às vezes, não é o trã-trã-trã do exercício, mas às Uhum. vezes é. Eu vejo muita gente chegar e falar assim: cara, Aline, sabe o que está acontecendo? Eu agora estou observando todo mundo falando. Aí eu falo, e o fulano tem a língua não sei o que lá, e o outro não articula, e Uhum. o outro. Então, já é um laboratório, É, entende? é É verdade. interessante a beça, quando a pessoa também se entrega Se ao processo, conscientiza e. Exatamente. né? Aí começa realmente, né? É, Então, exatamente. pegando isso aí como gancho, como é que você. Na realidade, são duas perguntas. Como é que você habilita. Vamos lá. Eu já dei aula há muitos anos, né? Uhum, E já falei completamente do jeito que Deus queria, né? Porque eu nunca fiz treinamento nenhum para isso. claro. Mas eu tenho vontade, eu tenho um projeto, né, de começar a fazer palestra e tal, não sei o quê, e eu queria melhorar, né? Eu queria fazer melhor, tecnicamente, falar melhor e tal, não sei o quê. Então, isso, no caso, seria como você habilita, né, uma voz, né? Como você, o que você, o que que a gente precisa, como você faz isso e o que a gente precisa fazer. E também uma outra pergunta é se existe uma reabilitação da voz. Por exemplo, tem uma história lá que o Frank Sinatra começou a perder a voz, então não sei o quê, e depois teve que operar a corda vocal Uhum. e começou e voltou a cantar com um tom diferente, mas muito bem novamente, tal, e ficou bom, tal, não sei o quê. Então, eu acho que isso é uma reabilitação. Então, como é que funciona isso dentro do seu trabalho? Tá. É, então vamos dividir, Sim, vamos aos claro. quadradinhos, né? Assim, a habilitação. A habilitação a gente chama, né? É quase que um aprimoramento. Você é um professor e sente assim que a tua voz não está, você não está conseguindo Não está projetar. projetar. Não vamos falar de dor, Uhum, rouquidão. Vamos uhum. falar de uma coisa assim de estética, entre aspas, né? Que não é bem só estética, mas seria isso, assim, aprimorar mesmo. Então você tem um foco na questão assim, projeção, ou seja, o tom de voz, a pessoa tem uma voz muito monótona, isso tudo é um aprimoramento. Ah, eu vou pular Peraí, para. antes de você pular, Ah, quando você diz que mudar o tom, ter muito monótono, você consegue mudar também, vamos dizer, a pessoa que tem uma voz mais fina, ficar com uma voz mais agradável, né? Ou que tem uma voz rascante, né? Aquela voz de taquara rachada. sim. Se, se isso é possível ou não. Olha, então eu vou misturar a habilitação com a reabilitação. Eu acho que porque, na verdade, a gente parte de uma questão muito importante. Começa tudo pela consciência respiratória. Então, seja para você aprimorar, ou se a pessoa está com uma patologia vocal, é a importância de saber respirar, apoiar, tudo isso vai facilitar O que que é apoiar? você fazer o apoio costo-diafragmático abdominal. Então, Tá. você não é só, desculpa, não é só você ter um bom fôlego, mas é como você O utiliza o seu diafragma. ar, não, como você utiliza o seu ar Hum, para falar. hum. Então, se você utiliza de uma forma inadequada, ineficiente, você vai ficar com uma fala prejudicada. E tem uma coisa que eu adoro dizer muito, que é o seguinte: você, quando comunica, né? Quando existe a comunicação, ela se dá entre quem fala e Quem quem ouve? ouve. E quem está escutando você precisa respirar junto com você, para sintonizar nessa cadência do que você está falando. Respirar por quê? Porque tem gente que fala atropelando, não dá a pausa, ou dá pausa demais.
o monótono, que você estava falando da voz muito taquara rachada, né? O muito Monocórdio, né? Aquela coisa monocórdio, bem. tá? Você desperta, que é aquilo que eu falei antes, né? Para essa autoconsciência, é uma autopercepção de que aí isso está acontecendo. A pessoa tem que sentir, porque às vezes ela não percebe e ela chega no consultório e fala: Eu não percebo. Mas a minha mãe, minha tia, meu vizinho, meu chefe Todo mundo. fala: Olha, você tem que trabalhar. E a pessoa chega assim, precisando de um acolhimento, porque ela não entende o que que é isso. Entendi. Então, é por isso que eu falo do pano de fundo, que eu não gostei muito, não, mas já que eu falei disso, é um pouco isso, que é muito antes de chegar no. Eleva a voz e depois você fala assim, aquela coisa toda, quase que uma dublagem, né? Uma Uhum. coisa caricata. Eu detesto isso. As pessoas têm um limite. Cada um tem o seu limite. Então, não é que a pessoa chega lá com uma voz super aguda e eu vou conseguir trazer ela para um super grave, não. Eu vou ter que trazer ela para o limite, que fique Limite dela, para confortável ela. e que não fique uma coisa artificial, que Uhum. aquela fala fique quase que fabricada, Entendi. né? Então, assim, existe um limite, mas a gente pode alcançar muita coisa. Eu não sei se eu respondi tudo, mas assim, na patologia, é, principalmente de profissional de voz, eles têm uma seriedade muito grande na entrega, né? Porque tem uma cobrança ali É, tem que fazer lógico. show, tem que dublar, tem que cantar, tem que. Então a pessoa tem que trabalhar, então ela tem que recuperar aquilo rápido. Então existe uma seriedade. O Frank Sinatra, foi isso que você falou. Então, por exemplo, a pessoa que tem que submeter uma cirurgia de prega vocal, que é o último recurso, por que que é o último recurso? Porque tem a questão da cicatriz. Então, a cicatriz ela pode Prejudicar a emissão, né? prejudicar a vibração, entendeu? A camada Vibração, claro. vibratória, né? Uhum. E aí prejudicar. Então, assim, é um último recurso, quando realmente ou são nódulos enormes, vai demorar muito tempo na recuperação da fono, ou porque é uma coisa que realmente o médico acha, né, o médico otorrino, enfim, Otorrino. acha que é a melhor solução, enfim. E existe também um pré, no pré-operatório, a fono entra também. Porque muitas vezes, assim, isso é meio científico, né? Isso é um papo, mas enfim, a prega vocal às vezes está com edemaciada e a gente precisa tirar esse edema para facilitar na cirurgia, a Uhum. cirurgia Uhum. e a recuperação depois. E aí depois vem a reabilitação Uhum. fonoaudiológica, que é porque alguma coisa, eu não estou falando do Frank Sinatra exatamente, mas Sim, alguma coisa levou essa prega vocal a a ficar chegar nesse daquele jeito, ponto. claro. Além de reabilitar a cirurgia, existe uma reeducação, seja o que for, voz falada, cantada, enfim. Existe uma reeducação, porque se você não reeducar, Vai voltar. vai voltar. Simples assim, É, né? eu A, trabalho. a pessoa também tem que virar a chave, A né? gente Mudar. vai falar sobre uma coisa agora que é Ah, a importância das maloclusões dentárias na articulação das palavras e tal, uhum, que vai começar a ter interseção com o meu trabalho, porque como claro, você sabe, claro. eu sou dentista, eu te procurei por causa disso, eu trabalho muito com respiração, com articulação e tal. Então, isso é verdade, o que você está falando é mais pura verdade. Não adianta nada. Por exemplo, a pessoa tem bruxismo, aperta o dente, range lá, come o dente, está com metade do dente comido. Não adianta nada. Isso eu falo de cadeira, porque eu fiz isso durante uns 20 anos. Trabalhei dentro da caixa e eu tratava do efeito. Eu colocava lá um monte de coroas protéticas, consertava, depois de um ano começava a quebrar tudo de novo, Claro. porque eu não tratei da causa. Eu preciso saber, Comportamento, né? exatamente, né? Eu preciso saber por que que isso aconteceu antes de consertar. É exatamente o que você está falando. Uhum, Não adianta nada o cara fazer a cirurgia lá na corda vocal, se você não primeiro facilita o processo de regeneração, tirando o edema que está lá. E claro. depois
resolvendo por que que ele ficou com aquele edema, claro, porque senão ele vai voltar a ter a mesma coisa depois. lógico. É isso aí. Então, depois falei muito aqui, mas enfim, eu queria que você falasse agora da importância da má articulação, da má oclusão na articulação das palavras. Aí são tantas coisas, né, porque assim, você pega, essa, a má oclusão com o Primeiro, define para mim o que que você chama de má oclusão. quando você tem que a articulação ela tem que ter um fechamento ideal. Então você Eu vou pode te ter mordida ajudar. de topo, você pode ter Vou te mordida ajudar. Uma cruzada. articulação Hã, legal é quando todos os dentes se tocam ao mesmo tempo em pontos específicos que existem e que têm que ser respeitados, boa. né? Então, Vou levar para mim. é isso aí, é isso aí. Isso é que é Aham. uma boa articulação. Qualquer coisa diferente disso, você já tem um problema de má oclusão, né? E aí o que que acontece? Trazendo para fono, a língua. É, ali um A problema. língua, ela cada fonema, né, cada fonema que é construído, a língua tem uma zona de toque, de articulação. Então, naturalmente, se a oclusão aí, ela tá bagunçada e desorganizada, a língua vai para um lugar Que não não é o adequado, dela. não é o dela. Vou te interromper de novo. Tá. Uma das coisas que eu trabalho é exatamente isso, né? Normalmente, a oclusão, você tem que saber por que que você não tem uma boa articulação. E o motivo pelo qual você não tem uma boa articulação, na imensa maioria das vezes, é por causa do mau posicionamento da língua, né? A língua, quando ela está posicionada corretamente, ela tem que ficar colada no céu da boca. E ela tem que ter tônus. Língua não pode ser o que eu chamo de língua hamburgão, né? Aquela língua Espalhadona, espalhadona que cobre os dentes. Não. A língua tem que ser afilada, pontuda e musculosa. A língua é um músculo poderoso. Você sabe quantos, qual é a força que tem na língua? 500 gramas de força que a língua faz. é muita É coisa. muito, é um músculo muito poderoso. Então, quando ele está fora do lugar, ele desorganiza todo o sistema, E aí você né? não sabe também quem nasce primeiro, o ovo ou a galinha, porque a má oclusão ou, né, a desorganização dentária leva a língua a se perder. E a Exatamente. língua se perdendo, ela, por exemplo, empurra os dentes e aí piora mais a situação. Então, é hiper importante essa Verdade. questão, a questão de uma oclusão adequada e um posicionamento de língua adequado para que, porque na hora que você vai articular, né, como eu estava dizendo, os fonemas, cada ponto, cada fonema tem um Tem ponto um de ponto de articulação. articulação. Então, o ponto, ela tem que entender para onde ela vai. Se tem uma Se está desarrumação muito grande, desorganizada, ela não ela vai para sabe. qualquer lugar. Aí fala, né, projeção de língua, esse monte de É. coisa que a gente vê. E língua preguiçosa, que chamam, né, que não tem esse tônus, né, esse hamburgão aí que você falou. É, isso tudo prejudica enormemente o entendimento do outro. Voltando à história, né, a comunicação se dá entre quem fala e quem E se quem ouve, e escuta. quem escuta, É. quem ouve. Então, assim, quando você não é muito claro e você não articula, de forma razoavelmente, né, para o outro entender, naturalmente o outro vai falar: "Hã?" E você vai ter que repetir. Repetir. Então, assim, eu acho que é isso, né, é um ponto de é uma interseção aí muito É muito bacana. voz e fala, né, que a v- gente fala voz e fala, porque a voz é mais o som, a fala é mais a questão articulatória e tal, mecânica. Então, assim, essa interseção, ela não você não tem como, separar É tanto. verdade. E como eu estava falando, né, que a língua
é talvez o principal, talvez não, com certeza o principal fator de ter essa organização de articular, né, do toque dos dentes e tal. E muita gente me pergunta, né, aliás, eu não deixo nem perguntar, porque eu falo, antes de você me perguntar, eu vou te explicar por que que a língua fica assim. O motivo que tem essa desorganização é porque você respira Uhum. errado. É. Segundo a Organização Mundial da Saúde, um estudo que saiu recente, saiu no final do ano passado, fizeram um estudo, repetiram um estudo que tinha sido feito antes da pandemia. Antes da pandemia, a conta era mais ou menos 1 bilhão de pessoas no planeta que tem distúrbio de sono porque respiram errado, né? E 2/3 nem sabiam. A população era 7 bilhões e 200 milhões, É uma 7 loucura, bilhões. né? É uma camada Hoje, mais profunda ainda. mais profunda, hoje a população é 8,3 bilhões. Eu mesmo fiquei surpreso. Sabe qual é o percentual de pessoas que têm distúrbio de sono? 45%. Metade. Praticamente a metade da população do planeta tem distúrbio de sono. Tem provocados por mau posicionamento da língua. Porque respira mal, a gente respira mal. E aí vai. Isso aqui é o gancho para eu te perguntar a última coisa que a gente vai discutir hoje, que é qual é o impacto da respiração na qualidade da voz. Só antes de você falar, vou terminar aqui de vender o meu peixe. É exatamente isso que eu faço. Eu Dentro do meu trabalho, com distúrbio de sono, que chama odontologia miofuncional, o meu trabalho é basicamente, primariamente, né, claro, a gente trata de desorganização articular, posicionamento de dente, não sei o quê, mas nada disso tem sentido se você não ensina a pessoa a respirar direito, Uhum. que nem você falou. Porque se eu não ensinar ela a respirar direito, 2 anos depois vai estar tudo desorganizado de novo, É. né? Então, desculpa o merchandising, Não. mas vamos lá. Impacto, eu quero saber o teu olhar sobre o impacto da respiração na qualidade da voz. É, mas esse merchandising é importante, porque a questão do distúrbio do sono e da respiração, isso tudo é uma realidade, assustadora, né. Eu fiquei assustado, porque passou de 15%. Tudo bem que a gente teve uma pandemia no meio, que foi uma complicação, né? É. Mas de 15% para 45%, triplicar em 8 anos, que foi a diferença do estudo, é muita coisa. É, e aí eu não sei, é só uma de novo, uma intuição, uma sensação. Eu acho que passando pela respiração, né, se a gente for aí mergulhar um pouco mais antes de falar da voz exatamente, Uhum. o que que faz a pessoa respirar pior? Qualidade do ar, eh, ansiedade, eh, né, o corre-corre do dia a dia e não ter essa como se diz, assim, essa fluência da respiração, né, mais tranquila. Tem toda uma coisa muito ligada, eu acho que é a ansiedade mesmo. E eu falo isso, tá, não sou psicóloga, nada disso, mas não tem jeito da gente desatrelar quando a gente observa, eu como fono observo um cliente, um paciente na minha frente, que na hora que vai falar e começa a reclamar que está falando, que as pessoas dizem que fala muito rápido ou que não articula direito, você vê que tudo passa pela ansiedade dele Tá bem, e porque não está respirando de forma adequada. sim. E você faz uma prova terapêutica ali, não uma prova terapêutica, um teste, né? E vê que a pessoa tem fôlego, não tem nada com a respiração, assim, a capacidade respiratória, mas é a qualidade do uso desse ar. Uhum. E, mais uma vez, chamando isso à consciência, né? Mas eu acredito o seguinte: se a pessoa tem um distúrbio de sono, isso leva a tantas outras coisas, Sim, né? claro.
que aí fica Não, e tem depois. que haver também tem que haver esse cuidado. Agora, se a pessoa senta na minha frente para trabalhar a voz, e ela tem esses quadros que eu estou te falando, é sempre a respiração, ela tem que ser olhada Com primeiro muito de cuidado. tudo. Não, você falou um negócio que eu acho que tem tudo a ver. É exatamente isso. Hoje em dia, não existe mais um Leonardo da Vinci, né? O cara que era matemático, pintor, escultor, inventor, cantor. Sabia que ele cantava também? Não. Pois é, assim. Então, enfim, escrevia poemas e tal, era um poeta. Não dá, não dá. Você não consegue isso. Você, né? E a pessoa, nada em saúde é unifatorial, né? Ah, não é. Claro, o cara tem um problema de voz, certamente ele tem várias coisas que são saberes diferenciados, que não dá para você dominar tudo, Você quer ver entendeu? uma coisa? Eu tenho um paciente que ele fez cirurgia bariátrica. Hum, É, e ninguém estava entendendo muito bem o que ele estava falando, assim, falando muito para dentro, hum, articulando mal, ou de forma não eficiente, né? E na conversa toda, quando eu vou perguntar como é que está o sono, eu durmo muito pouco, acordo no meio da noite, não sei o quê. Sim, tem sempre uma história. Você falando isso, é, sempre tem uma história, mas é isso ainda mais mesmo. como depois de uma cirurgia bariátrica, que você tem todo um tecido que fica ali a mais, né? Que fica Isso aí tem a não ver com o tonificado. que você falou da corda vocal, né? Quem Uhum. faz cirurgia bariátrica é porque tinha obesidade. É, Um, Obesidade, uma das causas, uma das possíveis causas de obesidade é apneia, apneia do sono. apneia do A sono. apneia do sono é um fator predisponente de obesidade, diabetes, hipertensão, enfim, Aham, um monte de coisa. aham, Obesidade e síndrome metabólica é um deles, que leva a pessoa a engordar. é. Aí o que acontece? A pessoa vai lá, faz uma Faz a cirurgia bariátrica. que está tratando do efeito, né? O cara emagrece e depois engorda de novo. O índice de, remissão, de recidiva de bariátrica é altíssimo. Eu conheço várias, sei lá, talvez umas 10 pessoas que fizeram bariátrica, e dessas 10 eu só conheço uma que ficou magro, É. né? Todas as outras engordaram. Por quê? Porque Mas não é adianta, é o que você falou, não adianta fazer a cirurgia antes, né, de tirar o edema lá da prega vocal, né? é, Prega, né? é. Prega vocal, e também saber por que que ele ficou com aquele edema e tratar disso, porque senão ele vai fazer cirurgia e vai voltar a ter. É o que A gente está acontece. falando aí de comportamento. É claro que isso É. tudo, para mim, numa anamnese, numa primeira encontro, numa avaliação, eu quero saber alimentação, esporte, né? Sim. Eu preciso ter olhar para essa pessoa, né? Não estou olhando para a voz, para a laringe dela, eu Aquela, estou olhando para a pessoa. é isso aí. E como a gente está falando aqui de respiração, respiração, sempre tem algo a ajustar na respiração, tá? No quesito aí voz, fala, né? Sempre tem uma questão a se aprimorar ou ajustar na respiração. Às vezes é muito complicado. Uma simples expansão das costelas, o entendimento disso, não, para muita gente é muito difícil compreender. Da mesma forma que eu falei da moça que vai e fala: todo mundo diz que eu falo assim, assim, assado, ou que eu grito muito. Eu não acho que eu estou gritando. Já fez audiometria? Pois Não, é. enfim, tô brincando com uma coisa séria, mas assim, o acolhimento é a coisa mais interessante, né? Nisso tudo. Eu acho que para que a pessoa sinta confiança e entenda, né? Para a pessoa se sentir acolhida. Acolhida, é. Exatamente, né? Eu sempre E se brinco, entenda, né? eu sempre brinco que eu tive um professor que dizia que pendurado no dente tem uma pessoa, né? É, Então não adianta você olhar para aquilo, eu já falei isso, não adianta o nutricionista fazer uma dieta super equilibrada se o cara mora sozinho, não sabe cozinhar, não tem tempo. Você tem que olhar a pessoa como um todo, é. né? Porque senão não vai adiantar, né? E você tem que procurar saber
a causa do problema, né? A gente está falando de respiração aqui. Outro dado da Organização Mundial da Saúde é que praticamente 100% da população do planeta respira em algum grau pela boca, né? E assim como o nariz não foi feito para comer, boca não foi feita para respirar. A gente tem que respirar pelo nariz. Claro que tem, eu já sei o que você vai falar. É. É óbvio que tem situações em que você vai respirar pela boca. Claro, tudo bem. Mas, por exemplo, eu ouço muito, tem sempre um engraçadinho que me pergunta que você tem que jogar bola de boca fechada e respirar pelo nariz. Eu falei, claro que não. Quando você está fazendo um exercício físico intenso, quando você está cantando, provavelmente, Cantando não tem. pois é, você vai ter que respirar pela boca, óbvio. Agora vem cá, Também, também. também. É. Agora vem cá. Ninguém canta 24 horas por dia. Não. Ninguém joga bola 24 horas por dia. Você, quando está dormindo, você está dormindo. E quando você está dormindo, é vital você só respirar pelo nariz. Uhum. Porque aí você vai organizar todo o seu, toda a musculatura do sistema estomatognático, que é um nome bonito para sistema mastigatório. Estomatognático. Uhum. Mas é um nome bonito, só é tudo aqui, né? É. Então, você precisa aprender a respirar pelo nariz, né? Ah. E é esse trabalho que eu gosto de fazer. E eu acho que é esse trabalho que tem a ver com o seu, com a intercessão, por isso que eu te convidei para a gente falar sobre isso. E acho ótimo, achei incrível isso, sim. Acho que é um universo que não termina. Não, não. Tem sempre alguma coisa ligada, a gente vai descobrindo uma coisa aqui, uma coisa ali. É, E acho que a beleza de você ser um profissional da saúde é exatamente essa, né? É você proporcionar uma melhor qualidade de vida para as pessoas, né? é, Ou para falar melhor, para respirar melhor, para cantar melhor, enfim, para fazer o que seja, desde que ela se sinta melhor com ela mesma, que esse é o objetivo que a gente procura, é, né? Bom, é exatamente. a gente está chegando ao final, infelizmente. Ah! Mas eu não sei, você quer falar mais alguma coisa? Não, tá Tá ótimo. Tá ótimo? ótimo. A gente já falou muito aqui. Eu queria agradecer muito você, Aline, foi muito legal. A gente se conheceu há muito pouco tempo, só tivemos 2 ou 3 conversas, né? Mas foram ótimas e essa de hoje foi fantástica. E eu só tenho a agradecer a tua presença e te convidar para vir outras vezes, em outras ocasiões, para a gente continuar elaborando isso. Muito obrigada, Agradecer viu? a sua presença Uhum, e agradecer também a Quatro Capitães, que proporciona esse espaço aqui para a gente fazer isso. E vou deixar agora você dar o seu adeus final aí para todo mundo. tá bom. Bom, antes de mais nada, mais uma vez, obrigada, pelo convite. Achei muito rica a discussão, né, o que a gente abordou. É muito pertinente tudo isso, da respiração, da apneia, tudo isso, essa interseção, ela está na vida das pessoas muito mais do que se imagina, e as pessoas são cantores, são professores, são profissionais, muitos deles profissionais da voz. Uhum. Então, eu eu como eu falei, né, eu fico muito feliz de poder falar sobre isso, de trocar com um profissional que também, né, pensa, né, de uma forma muito, parecida, né. E é isso, eu queria agradecer, foi muito legal É, mesmo. eu também achei. Então, gente, é isso aí. Muito obrigado. Não esqueçam de dar um like lá, mesmo que não tenha gostado, né? Para o podcast poder ter bastante alcance. E é isso aí. A gente se vê na semana que vem. Tchau.